Saudações a todos que nos assistem, os internautas, os crentes e a todos os nossos seguidores. Estamos hoje em mais uma sessão do podcast da Congregação da Pula Nascimento, Ministério Baixa. O nome do podcast é Leão de Judá e queremos dizer que nós, a Congregação da Pula Nascimento, se localiza na esquina entre as avenidas Olof Palme e Agostinho Neto, com a entrada pela Agostinho Neto. E este podcast está disponível nas nossas páginas, no Facebook, no Instagram e no YouTube. São todos bem-vindos a mais esta emissão e tenho o prazer e a honra de anunciar uma convidada muito especial, uma convidada muito estimada no seio da nossa congregação da Pula Nascimento, e eu estou certo que ao longo da nossa conversa o amigo internauta, o amigo seguidor há de concordar comigo quando eu falo de uma convidada muito especial. Muito boa tarde, irmã Agar, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Mário. Seja bem-vinda ao podcast Leão de Judá. Muito obrigada. Como é que está? Estou bem, obrigada, graças a Deus. Eu sempre a conheci, sempre bem disposta, nunca a vi zangada, nunca a vi mal disposta. Perguntei só por uma questão de praxis, né? Yeah. Bom, irmã Agar, fale-nos um pouco de si. Quem é a irmã Agar? Pode dizer alguma coisa aos nossos seguidores? Eles estão com muita curiosidade sobre si. Amém. Boa tarde aos seguidores do Leão de Judá e a paz do Senhor a todos vocês. Saúdo. Realmente estou muito honrada de estar aqui, muito mesmo. E eu sou Agar Martinho Tovela. Tenho 48 anos, não tenho problemas em dizer. Não parece. Não parece. Obrigada, pastor. Tenho 48 anos, que faço questão de dizer. E estes 48 anos de uma pessoa que eu sempre me conheci, de facto, assim como o pastor disse, né? Eu acho que eu mesma também tenho a impressão de mim como uma pessoa que sorri bastante, muito conversadora. Graças a Deus. Sempre me vi assim. Acho que eu ainda me recordo, quando o pastor estava a dizer isso, eu me lembrei da minha mãe a dizer que as amigas dela diziam, quando nós ainda vivíamos na Beira, eu era pequena, acho que tinha 8 anos por aí, eu ia para a escola sozinha, então, aquela hora do meio-dia, depois quando eu fosse atravessar a estrada na rotunda, eu ficava ali a controlar os carros, depois começava a dançar, à espera dos carros passarem, depois passava. Então, veio-me essa imagem, quando o pastor falou de mim, assim, de facto eu sempre fui muito extrovertida. E a Agar é essa. Sou natural da província de Sofala, na cidade da Beira. Vivi lá até aos meus 11 anos, vim para cá com 12, quando os meus pais vieram para cá transferidos. Depois vivi cá e estudei o ensino geral, terminei a escola secundária aqui e depois, em 1994, entrei para a Faculdade de Medicina, que era o curso que eu queria fazer, e até lá tudo muito bem. Até alguns anos, nasci na Igreja Católica, cresci lá e
Depois disso, casei-me também lá em 2002. Em 2004 tivemos o nosso filho. E, entretanto, por várias circunstâncias que acho que haveremos de ir falando, conheci a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde congrego desde 2000. Posso fazer uma pergunta? O que é que faz para ter sempre esse ar jovem? 48 anos é difícil imaginar que tenha essa idade. Parece muito mais novo. Qual é o segredo? Bom, pastor. Acho que os nossos ouvintes também querem acompanhar, né? Deve ser uma receita muito boa. Sinceramente, não tenho a receita, mas eu acredito que muitas coisas mudaram na minha vida desde que eu recebi o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Sem dúvida. Então, acho que várias coisas se tornaram melhores, né? E então eu acredito que o poder de Deus é para tudo na nossa vida. Amém. Mas pode me explicar? Acho que os nossos ouvintes também devem estar muito interessados, os internautas, aqueles que nos seguem, né? Disse que estava na Igreja Católica, depois diz que recebeu Jesus Cristo. Estar na igreja, esteve na Igreja Católica sem Jesus Cristo, o que que aconteceu de fato? Talvez pode explicar. Amém. Como eu disse, eu cresci na Igreja Católica. Sim. E eu costumo dizer que o quintal da minha casa era a igreja. Os 48 anos fazem com que eu diga no nosso tempo, no meu tempo. Quando eu era criança, não havia televisão, rádio gastava pilhas, e concretamente na Beira, energia era um assunto que em alguns momentos também era raro, apesar de viver na cidade. Então, eu digo que o quintal da minha casa era a igreja porque nós crescemos na igreja, nós crescemos a servir na igreja. Eu fui uma criança que fez parte do grupo das crianças, eu fiz parte do grupo de adolescentes, eu vim para cá, eu fui recebida pela igreja, eu fiz parte do grupo dos adolescentes, eu fiz parte do grupo dos jovens, nós casamos-nos e as pessoas que cantaram no nosso casamento eram as pessoas da igreja com as quais eu vivi. Portanto, digamos que a Igreja Católica era a igreja da família. Sim, muito presente. Muito presente. E assim automaticamente nasceu dentro de uma família de igreja. Exatamente. Eu nasci numa família que eu costumo dizer que o meu pai trabalhava para a igreja, então eu nasci na igreja. Entretanto, depois de entrar para a faculdade, em algum momento, eu não era esta Agar. Houve anos da minha vida em que muita gente que vai olhar, vai ver este podcast, esta emissão, há de concordar que eu já não era esta Agar. O sorriso se apagou, a alegria da Agar desapareceu. E eu já não era esta Agar. Mas, se me perguntarem, e as pessoas que estavam à minha volta provavelmente poderiam dizer que eu não tinha motivos para não ser esta Agar, né? Porque aquelas coisas que para nós são importantes, que para o mundo são importantes, eu as tinha. Eu tinha uma família que me amava, os meus pais sempre foram muito presentes na nossa vida. Para os meus pais, eu costumo dizer que para meu pai, digo a ele até hoje, papá, eu não tenho dúvida de que eu sou a sua prioridade. Então, eu costumo dizer isso ao meu pai. Ele, até hoje, quando eu vivo ao lado, tenho o privilégio de viver ao lado dele. Quando eu peço a ele uma coisinha, ele sai pessoalmente. Eu digo, papai, estou a sair. Ele sai pessoalmente para me entregar.
Então, eu costumo dizer, o meu pai é assim e sempre foi. Então, eu tinha e tenho os meus pais sempre muito presentes na minha vida, sempre me amando muito. Os meus irmãos também, a minha família toda, muito presente. Mas houve um momento depois conheci o meu marido, que era um namorado e que até hoje as pessoas quando nos veem juntos dizem assim: meu Deus, vocês ainda 2 semanas fomos a um batismo das filhas de um amigo dele e um moço disse: parecem aqueles dois que eu vi ali no selfie. E já se passam quantos anos? Eu disse: passam-se 27 anos. Né? Então, eu não foi, conhecemos-nos e foi uma coisa bonita. Mas a dada altura, apagou-se tudo na minha vida. Tudo ficou negro. E eu não sabia de onde vinha aquela tristeza. Eu não sabia de onde vinha aquele desânimo. Até hoje. Eu acredito que essa situação acontece com muitos de nós, né? Sim. Em algum momento na nossa vida, abatem-se sobre nós nuvens negras e quando procuramos a explicação, ninguém encontra. Fica muito complicado, fica muito difícil. E parece que o mundo desabou todo. Todo. Isso acontece. Então, eu queria pedir àqueles que nos seguem para estarem atentos, porque acho que agora a irmã Agar vai dizer como é que conseguiu dar a volta a esta situação. É verdade. Eu não contava. Quando eu cheguei à igreja, quando eu cheguei a Jesus Cristo, quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu já tinha perdido o meu casamento, acabava de perder o meu casamento, acabava de perder a minha escola. Eu tinha ido da faculdade. Eu tinha começado a faculdade, comecei a faculdade como deve ser, mas a partir do terceiro ano em diante, eu não era uma aluna, eu estava a arrastar-me. Nos bons momentos eu andava, nos maus momentos eu me arrastava. Então foi assim que eu cheguei até ao 6º ano na altura, e 7º ano na altura, e quando eu cheguei lá, eu já estava completamente destruída. A depressão que foi me levando, e na depressão o álcool, que não era álcool que as pessoas dissessem: eu saí com a Agar e estávamos a beber. Não, não era. Era o álcool que eu bebia quando eu estava dentro de casa para apagar, e era assim. Então, e muitas pessoas às vezes não percebiam como é que ela apagou, por que ela dormiu. Era assim. Então, era álcool, ou era um medicamento, era alguma coisa que eu pudesse tomar e apagar. Então, quando eu cheguei, conheci a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Nesse período que, antes de conhecer a Jesus Cristo, de certeza que procurou socorro. Sim. De vários, como eu disse, lados. Sim, como eu disse, com muito amor da minha família, cheguei à consulta de psicologia, à consulta de psiquiatria, meus pais, meu marido, meus pais, meus irmãos, incansáveis, me levando e usando de todas as formas para me animar. Eu me lembro do meu marido tentando arranjar tentando fazer tudo para eu me sentir amada e não me sentir a tal pessoa, a última das criaturas, que era como eu me sentia. E os meus pais também. Então, isso, e a dada altura até começa a dividir a família. As pessoas começam a olhar e começam a culpar-se, né? A olhar umas para as outras e a dizer o que é que se passa. Nós sabemos como é que essas coisas funcionam. Então, quando eu conheci a Jesus Cristo, eu estava internada no hospital militar, na enfermaria de medicina, mas como paciente de psiquiatria, cercada por médicos que tinham sido meus professores
e médicos que também tinham sido meus colegas, né? E eu estava ali. E eles também interrogavam-se. Sim, O que é que aconteceu? com todas as coisas. E eu acredito que se interrogavam e muito, sem saber, mas o que é? O que é que se passa? O que é que aconteceu? O que aconteceu com a Agar? Na verdade, acho que eles já tinham percebido alguma coisa diferente em mim, mas naquela altura era a Agar que estava ali, internada. É paciente de psiquiatria. Nós sabemos como essas coisas funcionam, principalmente quando é tipo. Uau, a gente se preocupa quando é uma pessoa da nossa área, né? Ficamos tipo interrogados e curiosos também. Então, eu estava ali, ninguém me tratou mal, né? Pelo menos ali, mas eu estava ali e eu, quer dizer, estava internada com um paciente de psiquiatria, fiquei lá 4 semanas, não, 5, exato, 5 semanas. Okay. E na 5ª semana, e nesse processo todo, uma tia minha e a minha prima, orando por mim, elas vinham ter comigo, falavam-me de aceitar o Senhor. E eu não entendia por que eu tinha que aceitar o Senhor. Fazia-me confusão. Eu já tinha uma certa repulsa à ideia de que nós oramos por um Deus vivo. Eu não queria ouvir isso. Eu dizia, este assunto aqui, já querem vir com esta conversa de nós oramos por um Deus vivo, nós oramos por um Deus vivo. A minha igreja não ora para um Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Não existe outra alternativa. Eu não tinha... não. Então, mas elas vieram. Mas eu queria... Recuando um bocadinho, no dia que eu fiquei internada, eu me recordo que a médica perguntou, ela não disse que eu ia ser internada naquele dia. Eu fui para lá porque a minha irmã me levou aflita, né? Tipo, isto já não dá. Então, chegamos ali na consulta e a médica olhou para mim, depois ela no fim perguntou, como é que tu te sentes? Eu disse a ela, eu me lembro que eu disse a ela que eu estava com vontade de ficar embaixo de alguma coisa. Eu estava a sentir-me de um jeito tal que eu não queria estar neste corpo assim, mas eu queria estar escondida, encolhida, metida embaixo de algo. Eu falei isso. Eu não me lembro como é que eu expliquei, mas eu falei isso. Eu me recordo que eu falei. E ela olhou para minha irmã e disse, ela vai ficar internada. A minha irmã ficou de rastos, porque a minha irmã, ela é muito... Ela, no cuidado dela, ela tem o cuidado de proporcionar sempre algo muito, muito bom, muito cuidado. Então, ela tentou olhar para ali onde nós estávamos e a pensar, meu Deus, onde é que esta mulher vai ficar internada aqui? Que condições é que há? Mas ela olhou para mim e ela perguntou, doutora, não tem outra opção? A doutora disse, pois a doutora perguntou-me, tu queres ir para casa? Eu disse, não. Eu tinha certeza de que eu não queria ir para casa, porque eu não estava bem. Mas não porque eu não quisesse estar em casa, mas porque eu não sabia o que eu queria. Eu estava muito perdida. E eu fiquei internada a partir daquele dia. Eu precisava de socorro. E eu me lembro que eu cheguei a um ponto que, em algum momento, e vale a pena dizer, quando eu tinha muita dificuldade com o assunto do consumo do álcool para pagar, quando eu fosse a fazer a disciplina de psiquiatria, eu via a fazerem a prescrição para o paciente que tinha uso abusivo de álcool. Eu arranjei uma maneira de fazer uma receita para mim mesma, de ter aquela medicação para mim. Eu me lembro que eu falei sobre isso com a psiquiatra. A doutora Lídia, eu disse a ela, doutora, eu cheguei a fazer uma receita para mim, porque eu queria parar, mas eu não conseguia. E tomava, ficava tonta, Então, naquele dia, eu precisava de socorro. E eu fiquei internada. Então, eu fui medicada e tal. E a minha tia e minha prima foram visitar-me várias vezes e tentaram me aconselhar a ir aceitar o Senhor. E num dia eu aceitei. A sua tia e a sua prima elas falavam de aceitar Jesus Cristo, que me libertaria e que eu ficaria bem.
Mas de onde é que vinha esse... Elas estavam... Elas estavam na igreja Assembleia de Deus. Estavam na igreja Assembleia de Deus. Na congregação da São Machilde, na altura. Tá certo. E elas falaram com a médica e num domingo elas pediram autorização à médica. Eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu estava internada. A médica concordou, a minha família levou roupa para o hospital, eu vesti-me naquele fim de semana. Eu tinha ido para casa no fim de semana anterior, pois naquele fim de semana eu não fui para casa porque eu ia à igreja. Então elas levaram-me dali do hospital militar para a congregação da São Machilde. E foi lá Mas já que... tinha aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador no hospital. No hospital. Elas oraram Pode por explicar, mim. O que significa isso, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Elas oraram comigo naquele dia e elas me falaram de um Jesus Cristo. Eu acho que eu me abri para ouvir pela forma como elas falaram, porque como eu disse, eu já tinha uma barreira de não querer ouvir algumas coisas, mas elas não falaram daquela forma e elas me falaram, essencialmente, eu me lembro de me dizerem que Jesus Cristo me amava. Eu não sei, eu acho que é muito estranho quando nós ouvimos que diz aquela pessoa que Jesus Cristo lhe ama, nós achamos que não vai fazer diferença nenhuma, né? Para mim fez diferença saber que Jesus Cristo me amava, né? Para mim fez diferença naquele dia saber que Jesus Cristo me amava. Eu não posso dizer que naquele dia eu tive tanta certeza, não. Eu acreditei e eu fui. Eu fui à igreja naquele dia, eu aceitei aquela oração, eu saí de lá, saí bem. Mas logo... O que significa que saiu bem? Eu saí bem porque eu acreditei que Jesus Cristo de facto me amava. Eu voltei para o hospital e eu tinha uma esperança. Mas depois eu logo tive alta e eu não fui novamente. Elas chamaram, mas eu naquela altura, tinha muita dificuldade por causa de todo o contexto da doença, das limitações da minha movimentação, porque quando eu saísse bebia, quando eu saísse eu comprava álcool e levava para casa, aquelas coisas. Então minha limitação era minha movimentação era muito limitada. Então eu não voltei à igreja. Então fiquei. Nesse intervalo de tempo tudo piorou. Na mesma. Tudo continuou, tudo piorou. Né? Piorou, ficou na mesma, foi ainda assim entre altos e baixos. Até abril, isso foi de outubro de 2011 até abril de 2012. Em abril de 2012, uma situação familiar fez com que eu quisesse ir a esse Jesus Cristo que me disseram que me amava, que havia orações, porque elas continuaram. Então, elas disseram, e nós temos estado a orar. Elas já estavam na Pulana. Elas iam orar consigo ou só... Foram orar comigo algumas vezes. Lá em casa? Sim. Foram orar comigo. Oraram por mim algumas vezes. Mas ligavam sempre a convidar-me. Sempre. Elas me ligavam tanto quando houvesse orações e vigílias que eu percebi que todas as sextas-feiras havia vigílias. Né? Então, mas afinal era porque naquela altura a Pulana nas sextas-feiras era aquele culto que acontece às quartas, a Pulana fazia sexta naquela altura. Exatamente, sim. E elas sempre me convidavam. Então eu perguntei, chegou esse dia que por uma situação da minha família eu quis ir a esse Jesus Cristo, não por mim, mas por uma pessoa da minha família. E eu liguei para elas. Eu disse, vigília, hoje, amanhã é sexta-feira a vigília. Disseram sim. E eu me organizei e fui. E a favor da sua irmã. A favor da minha Portanto, faz lembrar o Jó, não é? favor Depois de muita aflição, ele fez o quê? Ele orou pelos seus amigos e quem foi abençoado foi ele. Sim. Portanto, este é um momento particularmente importante
Na realidade, aquilo que estamos a perceber é aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina. Se queres que te façam alguma coisa, faça também a mesma coisa aos outros. Portanto, se quero amor, tenho que fazer o quê? Tenho que dar amor. Se quero ser abençoado, tenho que fazer o quê? Tenho que dar bênção. É assim que o reino de Deus funciona. Façai aos outros o que vocês querem que eles vos façam também. E aqui temos um testemunho, a nossa irmã Agar, ela foi a favor da irmã dela e, afinal, a salvação Sim. entrou na vida dela. Sim. Bom, mas talvez seja interessante explicar este conceito de salvação, senhorio de Jesus Cristo. Sabe, muitos de nós crescemos na igreja. Um na igreja católica, outro na igreja presbiteriana, outro na metodista. Enfim, somos meninos de igreja já ainda de calções, não é? Portanto, ainda pequeninos. Mas parece que há alguma coisa que tem que acontecer. Essa coisa de aceitar. Parece uma coisa pessoal, uma decisão pessoal. Sim. Pode explicar isto aqui? O que é isso de salvação, senhoria de Jesus? Para mim, a diferença, pastor, foi essencialmente que eu aprendi que eu tinha de ser de Jesus. Sim. Que eu tinha de ser de Jesus. Eu não era... Então, posso estar na igreja e não ser de Jesus? É possível. Eu tinha de ser de Jesus. Eu não tinha de ser de uma denominação. Eu tinha de ser Então, de Jesus. significa que uma coisa é ser cristão, outra coisa é ser metodista, ser católico. Portanto, há diferenças, não é? É ter Jesus. Exatamente. É ser Jesus. Sim. É dizer, eu aceito ser de acordo com o teu ensinamento. Portanto, é aceitar ser governado por Jesus Cristo. E, exatamente, o que é que isso significa? É fácil, não é fácil? Como é que... Qual é a dificuldade aqui? O que é que isso implica na nossa vida? Ser governado por Jesus Cristo. Para mim, é a dificuldade de resistir àquilo que é da minha carne. Resistir àquilo que fala dentro. Porque o assunto, eu vi, o assunto da salvação, para mim é muito claro quando o pastor mesmo dá aquele exemplo daquela criança que nasce e que, por mais que não seja ensinada nenhuma maldade, ela será má. Ela há de fazer alguma maldade. Portanto, isso significa, conforme Davi diz, em pecado... Fomos gerados, chegamos à nossa mãe. Em pecado, a nossa mãe nos teve. Sim, portanto, o pecado nos persegue. Nos persegue. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Portanto, é como Deus diz, não há ninguém que seja bom, justo. Nada. Olhei para toda a terra, procurei, nada. Não encontrei. Nada. E não então, era... aqueles homens e aquelas mulheres dizem, eu sou boa pessoa, eu sou impecável, não sei o quê. Era esta a impressão que eu achava que... Não, aquela pessoa boa... É como quando nos casamos e dizemos... É de uma boa família, uma família muito boazinha e não sei o quê. E depois... São as boas obras. E as boas obras não salvam. Não salvam. As boas obras não salvam. Talvez explicar um pouco mais. Qual é a diferença? As boas obras, portanto, eu estou mal, estou numa situação difícil, faço boas coisas, eu faço isto, faço aquilo, mas a situação está piorando. Então, de onde é que vem a dificuldade aqui?
será que existe uma força contra a qual eu não consigo lutar mesmo através de boas obras? Eu entendo que o assunto do coração, o coração aceita, confessarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Sim. O assunto de Jesus, de ser Jesus Cristo habitando dentro de nós, de ser Jesus Cristo falando nas nossas obras, destas obras virem do ensino de Jesus Cristo. Para mim, eu percebi, eu não sei, eu já ouvi algumas pessoas falarem de ter tido, eu entrei na igreja e tive um encontro com Jesus Cristo. Para mim não foi assim. Para mim não foi assim. Sim. Para mim foi, eu entrei e o ensino de todos os dias e o esconder-me naquele lugar, naquele ensino, foi trazendo uma relação com Jesus Cristo dentro de mim. A minha relação com Jesus Cristo, eu já ouvi descrições eu tive um encontro com Jesus Cristo naquele dia. Mas comigo não foi assim. Comigo foi sentir Jesus Cristo habitando em mim a cada dia. Não sei se porque não sei como, mas porque que foi dessa forma comigo, mas foi a cada dia. Foi aprendendo a cada dia. Eu lembro-me de mim sendo fortalecida todos os dias, nesse processo, como o pastor falou, que eu fui por amor para alguém, no caso para minha irmã. Eu saía, chegava à igreja e depois eu dizia, agora a situação está assim, assim, assim. Então me ensinavam, vai ter com ela. Eu saía dali, eu ia orar com ela, porque ela não podia sair comigo e fazer. Então eu ia ter com ela. Eu chegava lá e ela ficava ansiosa pela minha oração, pela minha chegada. Sim, eu chegava lá, eu sentava e nós orávamos. Eu orava, cantava, louvava e eu repetia. Eu dizia aquilo que me ensinavam, e me ensinavam que o sangue de Jesus Cristo tem poder, que Jesus Cristo me ama, que se eu falar, que se eu confessar, que Jesus, que aquilo que eu pedir com fé, Ele fará. Eu fui tendo esta relação com Ele. Eu era nova convertida. Eu vi as coisas acontecerem. Eu era nova convertida. Sim. Mas já era discipuladora. Eu era nova convertida. Outro dia eu falei sobre isso em Mavoco, que eu disse, amados, quando me disseram para eu ser obreira, eu fiquei assustada, porque eu disse, eu não sabia o que eu ia fazer. Então disseram, é para fazer aquilo que tu já fazes. Na verdade, foi isso. Eu saía dali, eu ia repetir, eu ia falar, eu pegava, eu dizia, a palavra diz isto e não sei o quê. E eu acreditava, eu fui tendo uma relação. E de repente, Jesus Cristo estava no meu coração de uma forma tal como está hoje. E eu não consigo falar de uma coisa e não citar e não dizer que aprendi na palavra de Deus. E quando fala do sangue de Jesus que tem poder, pode explicar? Em que situação, por exemplo, pode dar exemplo de situações em que usou este poder? Qual é? A palavra do Senhor, o assunto de ensinar Jesus Cristo e sermos de Jesus Cristo, às vezes me deixa um pouco triste quando eu olho para algumas situações em que temos a Bíblia, temos a palavra do Senhor, mas nós não ensinamos as pessoas que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para que você não passe por isso. Para te libertar dessa situação. Né? Então, é dali que, às vezes, vivemos em uma situação, em algo
e não usamos o poder que o Senhor, eis que vos dou poder para, não usamos. Né? Jesus Cristo morreu naquele madeiro, naquela cruz, que é preciso que se diga que nós, às vezes, tínhamos aquela impressão. Eu sempre, quando via aquele teatro da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu tinha a impressão de que provavelmente não tivesse sido dolorido para ele, porque ele era Deus, porque ele era filho de Deus. Então, talvez ele não tivesse sentido dor. Mas a relação com a palavra de Deus hoje, a intimidade com a palavra de Deus, o ler a palavra do Senhor, me faz entender que Jesus Cristo passou dor, sofreu verdadeiramente. Quando ele estava lá e ele pediu água, sentiu sede. Ele sentiu sede. Ele morreu naquela cruz. E aquele sangue poderoso, até hoje, tem poder para lavar-nos de todos os outros sangues. Sim. Usar o poder daquele sangue lava-nos de diferentes situações. Portanto, está a dizer que há muitos sangues que nós usamos, né? Nós todos já temos experiência, sangue de bode, sangue de carneiro, sangue daqui, dali, tudo isto porque nós estamos a procurar o quê? Estamos a procurar afastar o mal, né? A maldição. Que saia com este sangue, com este... Mas agora está a dizer que há um sangue que é superior a esse conjunto todo de sangues, né? Há um sangue. Não há razão de nós permanecermos ainda neste ritual de sacrificar bodes e carneiros e outros animais. Há um sangue que hoje faz com que a gente que vivia preso e passava para ter paz, há um sangue que na minha casa, eu digo, o sangue de Jesus lave a minha casa, o sangue de Jesus esteja neste lugar. Sim. O sangue de Jesus tem poder neste lugar. Há um sangue que tem poder nas nossas vidas. Graças então, a Deus. eu fui tendo essa relação e Deus foi me mostrando na minha oração as coisas aconteciam. Eu orava e as coisas estavam acontecendo. As lutas se levantavam. Mas as coisas aconteciam. Usando essa autoridade do sangue de Jesus Cristo. Nos concedeu. É verdade. Mas esta autoridade é só para as pessoas que creem. Que creem e que mais do que crer, verdadeiramente permitem que Jesus cresça nelas. Exatamente. Que Jesus Cristo possa crescer dentro de ti. Portanto, isso significa que em algum momento a nossa vida é uma vida para agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo, fazer a vontade dele. Não me esqueço de uma das primeiras pregações que me pediram um dia, quando disseram, Irmã Garus vai dar a palavra, num culto de quarta-feira, que na verdade era, né? Então, você não vai dar a palavra. E eu perguntei, qual é o tema? Disseram crescimento espiritual. Eu disse, meu Deus, eu fui procurar as coisas, depois eu fui encontrar crescimento espiritual, fui ver na internet e tal, e descobri que crescimento espiritual é o processo que nos torna cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Exatamente. O processo de nos esvaziarmos, Jesus Cristo ir ocupando. E hoje, quando eu digo que que neste Natal verdadeiramente Jesus Cristo nasça no teu coração, que neste dia, verdadeiramente, Jesus Cristo reina no teu coração. Eu tenho a noção daquilo que é e do impacto que isso tem. Sim, exatamente. E continuando a nossa conversa, uma conversa muito interessante, estamos a ouvir aqui falar sobre salvação, senhoria de Jesus, o sangue de Jesus Cristo que está acima de todos os sangues. Eu queria dizer neste momento que se por acaso
ainda continuamos a apostar em sangues de bodes e carneiros. Hoje ouvimos aqui que há um sangue que está acima de todo esse tipo de sangues. Portanto, eu queria convidar o meu irmão a parar com esses sacrifícios que não trazem solução. Mas há um sangue, o sangue de nosso Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, que resolve os problemas de verdade, que liberta das maldições, que nos dá a paz. Portanto, mergulhe neste sangue pela fé. E, irmã Agar, a irmã Agar disse que é médica. Amém. Amém. Agora, eu queria saber como é que este assunto de fé cristã, medicina, funciona, porque nós muitas vezes somos confrontados. Mas ciência é ciência. Igreja é igreja. Não há cá mistura entre as duas coisas. Como é que consegue conciliar estas duas? E como é que isso se reflete no seu dia a dia como médica de profissão? Amém. É uma pergunta muito interessante, pastor. Sim. Mas Jesus Cristo estava cercado de homens que faziam várias coisas. Sim. E todos eles eram úteis no trabalho do Senhor. Amém. Todos eles eram úteis. Tinha médico, tinha alguém que estava com as finanças. Então, todos eles eram úteis no trabalho do Senhor. Eu, concretamente, em relação à medicina, algo que me toca profundamente é a relação que eu já tinha com as pessoas, né? Foi um curso que eu escolhi de verdade, e a minha relação com as pessoas vai para além daquilo que tenho de fazer quando estou diante do paciente. É verdade que agora não estou a fazer clínica, mas a minha relação de cuidar vai para além daquilo que acontece no hospital. Passa. Desculpe-me interromper. A irmã Agar agora faz-me lembrar uma passagem de Tessalonicenses que diz que o nosso corpo, alma e espírito têm que ser cuidados. Portanto, aqui já está a falar, portanto, não é só cuidar daqui que dói, mas há uma outra componente, uma outra dimensão. Exatamente. Sim, pode desenvolver. Então, este lado do cuidar sempre passou. Para mim, parece que eu ter aceito o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu costumo dizer, eu fiquei muitos anos parada. Eu disse no início que eu tinha perdido perdi o meu casamento, que depois Deus refez, que perdi a escola porque estava no último ano e depois parei. Mas e muitos dos meus colegas, aqueles que entraram comigo para a faculdade, hoje são especialistas, estão em diferentes carreiras e muito boas e são muito bons no que fazem. E eu, às vezes, tenho de recorrer a eles. Mas eu, às vezes, também, muitas vezes, digo, Senhor, se cada lágrima que eu chorei foi necessária para eu ser a Agar que eu sou hoje, então eu te agradeço. Porque eu não tenho dúvida de que com mais condições ou com menos condições, e provavelmente com menos condições, se calhar aquelas que eu teria se eu tivesse terminado há mais tempo, se fosse especialista e tal, eu não tenho dúvida de que esta Agar, esta versão da Agar de hoje é a melhor versão, sem dúvida. Um novo nascimento. É um novo nascimento. Esta versão, sem dúvida, é a melhor.
Então, nós quando nós vamos, quando vamos para a nossa formação, quando vamos para isto, para aquilo, quando nos casamos, nós estamos a buscar uma coisa concreta. E certamente, quando eu entrei para a Faculdade de Medicina, eu não imaginei que eu estaria assim como aqui onde eu estou agora. E quando eu era a jovem que eu era quando eu me casei e tudo mais, eu não pensei que eu teria passado por este percurso todo e estaria aqui onde eu estou. Mas, sem dúvida, conhecer Jesus Cristo e ter Jesus Cristo na minha vida faz toda a diferença em tudo, em tudo aquilo que tenho que fazer e faço. Começando pelo hospital. Pelo hospital. Eu costumo dizer que as pessoas acabam sabendo do meu Jesus, no meu fazer, porque Ele está lá comigo e para além de fazer, de cuidar, nós precisamos anunciar. Anunciar, às vezes, podemos não ser exatamente, pode não ser necessariamente falando, porque às vezes podemos não conseguir falar em determinados momentos, mas as nossas mãos têm que fazer com Jesus Cristo. E tem um exemplo assim, um testemunho em que isso fez um doente, por exemplo, ou doentes que tenham passado por si e que este ser de Jesus marcou diferença? Estou a escolher algum que eu não me esqueço, né, dele. Não foi na cura do paciente, mas foi no cuidado, na atenção dada. Eu estava no centro de saúde onde eu fui trabalhar quando cheguei a Matola, e eu trabalhava com e nós tínhamos que ir atender, fazíamos uma escala para ir atender no PNCT, que é o sítio da tuberculose, onde atendemos pacientes com tuberculose. Então, eu fui para lá e fui atender um paciente, e chegou onde o paciente era jovem, estava muito mal cuidado, ele estava tão sujo, mas ele estava tão sujo, mais tão sujo, tão debilitado. E eu estava a trabalhar com uma enfermeira também, da qual não me esqueço, uma enfermeira elementar, mas uma enfermeira muito boa. Então, nós começamos a cuidar dele, eu e ela, cuidamos. Eu a fazer a minha parte, ela a fazer a parte dela. E precisávamos de fazer colheita naquele paciente. Aquele paciente era daquele paciente que, se pudéssemos, se as nossas condições permitissem, dávamos um banho primeiro. Mas ficamos ali, limpamos aquele braço para poder colher e não sei o quê. E foi preciso mesmo muito cuidado. O médico, o enfermeiro, tem que lidar com muitas coisas que, quando o paciente chega e não está limpo, o médico e o enfermeiro sentem também uma relação de dificuldade com aquilo que não é limpo, mas ele tem que lidar com aquilo. Estávamos ali, nós, lidando com aquele senhor, com aquele moço que, em termos de limpeza, estava muito mal. Cuidamos dele e, no fim, eu tinha certeza de que ele tinha se sentido amado. Eu não tinha dúvida. Eu não tinha dúvida de que ele se sentiu muito amado. Cuidamos e depois dissemos a ele que ele tinha que vir aquela semana toda para fazer a medicação e não sei o quê. Mas depois depois eu disse, eu disse a ele, depois de tudo, ele disse obrigado. Mas ele disse um obrigado. Ele estava de facto grato. Ele disse obrigado. Ele estava emocionado. Era um moço jovem. É difícil, às vezes, despertar este tipo de sentimentos em pessoas jovens. Às vezes as pessoas jovens parece que são um pouco mais em si mesmas, um pouco egoístas e tal, mas ele tinha notado que foi tratado com muito cuidado. Então ele disse
obrigado. Olhou para a enfermeira e disse, obrigado. Então eu disse, não, eu vou falar. Então eu perguntei a ele, eu disse, tu gostaste da forma como tratamos? Ele disse, sim, obrigado. Então eu disse, mas tu não trataste antes de vir para aqui? Ele não estava numa situação que ele não precisa, que ele estivesse com dificuldade para se lavar antes de vir. Às vezes há algum paciente que pode ter dificuldade porque está fraco, não, está debilitado. Não era o caso. Mas ele estava doente sim, mas ele podia ter-se cuidado. Então eu disse a ele, mas tu não te cuidaste antes de vir, tu não te lavaste e não sei o quê. Então ele disse sim. Eu disse, a próxima vez quando tu vieres, cuida-te, não sei o quê. Mas nós te atendemos bem. Ele, muito, obrigado. Então ele foi embora. Eu disse, então, has de vir esta semana, has de encontrar a enfermeira para fazer a medicação, não sei o quê. Depois, daqui a uma semana, has de me encontrar, tá bom? Pronto. Então ele foi daquela semana, encontrou com a enfermeira, não sei o quê. Depois, no final daquela semana, ele foi. Disse, hoje a doutora não está. Eu não estava numa formação. Ele não me encontrou. Disse, deixa na próxima semana. Na outra semana ele foi. Hoje a doutora não está. Então eu fui a uma outra formação. Quando eu voltei, a enfermeira, doutora Agar, teu paciente está à tua espera ali. Hoje eu disse a ele que tu estás, mas que estavas a atender deste lado que havias de vir. Quando eu fui, cheguei, ele olhou para mim e disse, doutora, eu tomei banho, eu vim aqui, doutora não estava. Ele estava tão limpo, mas tão bonito, estava tão bem. Os pacientes, quando eles começam a fazer o tratamento para tuberculose, e na situação que ele estava, eles recuperam-se muito rápido, né? Quando fazem algumas situações, eles recuperam-se muito. Aquele paciente estava mas ele estava tão bonito. Ele estava tão bonito. Eu não me esqueço dele. Ele estava feliz porque ele tomou banho para vir ter comigo. Sim. Ele tomou banho para vir ter comigo, ele estava feliz. E ele sempre que fosse ao hospital, ele me procurava, né? Ele ia para ali, doutora, tudo bem, não sei o que. Eu, isso, a ver, estás muito bonito. Então, é algo que me marcou bastante. Exatamente. Não foi exatamente tratamento como tal, mas foi o cuidado. É o amor de Deus, é nós que temos que dar aos outros. Não me esqueço dele. E a Bíblia diz que o amor nunca falha, né? Portanto, muitas vezes o problema é o amor que dispensamos às pessoas. O amor marca toda a diferença. E muito obrigado, irmã Agar, por este testemunho. Já queríamos passar para outro aspecto. A sua condição de salva dentro da sua família, como é que se reflete? É visível esta condição dentro da sua família? A sua família, quando olha para si, vê que temos aqui uma serva de Jesus Cristo. Sim, sem dúvida. Mas é preciso dizer que, no princípio, tem uns momentos. Tem um momento em que a tua família está desesperada para que haja uma solução na tua vida. Então, este teu caminho para a salvação até é muito importante. É melhor ir mesmo. Porque aqui estamos, já fomos para ali. Se já experimentamos todos os sangues. Então, esse caminho aqui mesmo é melhor ir. Há de fazer efeito. Tem que fazer efeito. Essa é a posição da família. É a posição da família naquele momento. Pelo menos para mim foi assim. Sim. Então, houve um encorajamento da família. Sim. Mas chega um momento que, quando você já está bem, né? As pessoas ficam naquela de que já está, né? Já não é preciso tudo isto. Se já está. Não é que as pessoas digam já está. Mas naquele momento em que você estava, quando você ficava em casa e acabava bebendo, quando você ficava em casa e acabava não sei o quê, era muito bom que você estivesse do outro lado. Mas agora que você... Não havia esperança. É preciso recordar que não havia esperança. Eu voltei para a casa dos meus pais totalmente destruída. O meu marido não me deixou
porque ele não me amasse. É porque era simplesmente... Era também inseguro deixar-me sozinha. Sim. Porque eu não cuidava nem de mim, nem do meu filho. Então, eu tenho que dizer que ele até cuidou muito bem de mim. Graças a Deus. Era simplesmente inseguro. Né? Então, por conta de tudo isso, veio a nossa separação. Mas, ela ir, pelo menos sair daqui de casa, e ir ali, pelo menos está a fazer alguma coisa. Parece que pelo menos está a fazer alguma coisa. Quando está lá, pelo menos não está a beber. Pelo menos está a aprender alguma coisa. Pelo menos, não é? E de repente está... E parece que está a acontecer alguma coisa. Parece que está... E já aconteceu. Então, se já aconteceu, é como se tivesse ido a uma seita, conseguiu aquilo que foi buscar na seita, agora volta. Né? Fui lá, agora volta. Só que eu já não tinha volta. Eu já não tinha volta. Pelo contrário, estava cada vez mais enrolada com aquele que me salvou. Estava totalmente enrolada. Digamos que virou escrava de Jesus dele. Cristo. Estava na situação do gadareno de lhe perseguir. Sim. Né? E as pessoas aqui dizem, não, fica aqui, não, vou atrás dele, tenho que ir atrás dele, estou ocupada nele, estou a ir nele. E as pessoas, mas não é preciso. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Eu acho que é a parte do senhorio de Jesus Cristo. Quer dizer, nós queremos aquilo que é bom de Jesus, mas não queremos o ensino dele. Yeah. Tira este problema, tira isto, tira esta doença, Sim. tira isto. Então foi preciso... Mas depois foi preciso resistir muito. E eu acho que esta é uma parte que, se nós não formos vigilantes, nós vamos cair. Sim. Porque isto me faz recordar aquilo que também costumo ouvir muito quando o pastor diz. Que se não adotares a filosofia de vida cristã, de facto, a vida vai te esmagar. Sim. A vida em Cristo é modo de viver. A vida em Cristo é modo de viver. Sim. É modo de viver. A vida em Cristo muda tudo. Muda-nos do cabelo às unhas. Exatamente. A vida em Cristo muda-nos do cabelo às unhas. Né? É um processo que... É verdadeiramente este assunto de ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, que as pessoas até veem naquilo que vestimos, naquilo que comemos, nas coisas que fazemos. É mesmo, no nosso gosto. Sim, está aquilo portanto, este Jesus aquilo Cristo. Que estamos a ouvir aqui da nossa convidada é que quando aceitamos Jesus Cristo, temos que estar preparados para permitir a Ele que entre em todos os domínios da nossa vida. Portanto, somos chamados, somos convidados a fazer o quê? A dizer, Senhor, seja feita a sua vontade em qualquer área da minha vida. São as preferências, são os gostos. Portanto, digamos que é educar tudo de novo. É educar tudo de novo. Antes de conhecer Jesus Cristo, temos uma forma de viver. Agora que somos de Cristo, há uma mudança Sim. que tem que acontecer. Sim. E esta é a parte mais difícil que custa a todos nós. E muito obrigado por este ensinamento. Mas já agora, na igreja, fala-me um pouco da sua vida na igreja. Como é que salva, está, como se diz, salva, sentada, sossegada? O que é que está acontecendo? Que tipo de crente é? Como é que é a sua vida na igreja? É difícil dizer. Sim. Bom, eu acho que estou... não sei, eu acho que estou em muitas coisas. Muitas coisas. Por exemplo? Estou no departamento... Eu sei, por exemplo, que gosta muito de cozinhar. Sim. Gosto muito de cozinhar. Então,
mais uma vez, pastor, dizer que quando a vida em Cristo já está em nós, o que acontece na igreja, pastor, o que acontece comigo em relação à igreja, é que a igreja também é a minha casa. Então, o papel que eu tenho de mãe na minha casa é o papel de mãe que eu tenho na igreja. Então, se na igreja é necessário cozinhar, eu estou lá. E se não houver aqueles que já estão a cozinhar, eu hei de estar lá. Há necessidade de varrer, se não houver, estaremos lá. Como a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos abandonar a casa do nosso Pai. Sim. Né? E que, na verdade, aquela é a casa. Portanto, é o serviço. É o serviço. Então, eu sinto, é a forma como eu vivo. Porque, às vezes, também me perguntam por que às vezes, eu não penso, tipo, na atividade acontecer e eu não estar lá. Não é que eu acho que eu tenha que estar sempre, mas eu sinto que há uma necessidade de eu contribuir para tudo que acontece. Exatamente. Né? Então, se vai acontecer alguma coisa e eu posso dar a minha mão, né? Eu estou lá. Então, e de quem é a casa? Às vezes eu tenho esta pergunta. Sim. Se nós pararmos nós todos lá na igreja, porque na igreja tem atividades, tem gente, tem pessoas que chegam, tem muitas necessidades que acontecem na casa do Senhor. Sim. Se nós pararmos todos ali fora, depois dissermos assim, essa casa aqui é de quem? Quem é o dono dessa casa? Quem vai entrar primeiro? Sim. É o pastor? Sim. Sou eu? Será que sou o pastor que é o dono daquela casa? Será que é só a irmã Flora? Será que é só a irmã Ana? É só a pastora? Então, é uma casa que a obra do Senhor é para nós todos. Exatamente. Muitíssimo obrigado. Já estamos quase no fim, portanto, também somos salvos para quê? Segundo a palavra de Deus, para fazermos boas obras que o nosso Deus preparou de antemão para nós. Amém. As obras não salvam, mas uma vez salvo, tem que haver boas obras. Amém. Como evidência de que, olha, somos novas criaturas. Amém. Já não somos os mesmos. Amém. Graças a Deus. A irmã Agar gostaria de deixar uma mensagem especial para aqueles que nos ouvem, aqueles que nos seguem. Sim, eu queria dizer que aqueles que me conhecem e que me conheceram destruída e que provavelmente podem não saber o que é que trouxe Agar de volta, que foi a salvação, foi o resgate de Jesus Cristo. Sim. Foi me entregar a este Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim. Aqueles que não me conhecem ou que podem até me conhecer e não sabem daquilo que foi a minha vida e foi a minha história, dizer que a minha família foi totalmente destruída. O Satanás destruiu completamente a minha vida e que verdadeiramente a palavra de João 10:10 que diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, ela é real. Mas mais real muito mais real, é a segunda parte deste versículo que diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por isso, muitas pessoas que me viram destruída podem não acreditar. Aqueles que conheceram verdadeiramente o nível da minha destruição podem não acreditar naquilo que eu sou hoje. O que aconteceu? O que aconteceu para ela conseguir voltar à faculdade e terminar, ela hoje poder trabalhar. O que aconteceu para o casamento dela ser restaurado, a minha família ser restaurada. O que aconteceu para hoje eu estar assim, em perfeito juízo. Este foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Experimentei várias coisas, e o irmão não pode dizer que é porque ela não foi a um curandeiro que funcionasse.
fui àquele que me deu as coisas que me prometeu que daria, mas que não eram de Jesus Cristo, e essas coisas me levaram para a destruição, elas tiveram um preço, mas as coisas que eu recebi de Jesus Cristo, elas me dão paz, elas me dão alegria. Graças a Deus. Eu queria convidar a irmã Gara a fazer uma oração pelos nossos crentes, internautas que nos seguem. Pode fazer uma oração por eles? Amém. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de toda honra, Deus de toda glória, no nome e no sangue poderoso de Jesus, queremos te dar graças, queremos te bendizer, queremos te dizer, Senhor, tu és o rei de Judá, tu és o leão da tribo de Judá, tu és o Deus maravilhoso, o Deus vivo, o Deus ao qual nós invocamos, nós chamamos e nos responde com fogo. Tu és o Deus maravilhoso que ouve aqueles que lhe chamam. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus que cura, o Deus que ensina, o Deus que exalta, o Deus que cuida do seu povo. Tu és o Deus maravilhoso, para o qual nada é impossível. Tu és o Deus que não escolhe, Senhor. Aleluia. Tu és o Deus que cumpre as suas promessas, Pai. E a tua palavra, Senhor, Senhor, está cheia de promessas, Senhor. As promessas de vida e vida em abundância, graças Pai. No nome e no sangue de Jesus, oh Pai. Não sei quem está nos ouvindo, Pai da glória, e não sei qual é a circunstância, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, o Senhor que conhece os corações, o Senhor que conhece cada filho seu, e o Senhor que conhece cada situação, no nome e no sangue poderoso de Jesus, faça chegar esta mensagem, Senhor, como uma mensagem, Senhor, de paz, como uma mensagem, Senhor, de salvação, Pai da glória, como uma mensagem, Senhor, que possa dar certeza, Senhor, que possa dar ousadia, que possa levantar, Senhor, aquela pessoa que está pensando em se dirigir a Ti, Pai da glória, está em dúvida. Pai, no nome e no sangue de Jesus, aquela pessoa que está sem esperança, Pai amado, aquela família, Senhor, que está num nível de destruição, Pai da glória, aquela pessoa que está pensando que deve se matar, Pai da glória, que já não há solução para Ti, Pai, para ela, Pai, no nome e no sangue poderoso de Jesus, Tu que és poderoso, Tu que és bom, Tu que és manso, humilde de coração, Tu que acalmaste a tempestade, Senhor, Tu que ressuscitaste, Senhor, Tu, Pai da glória, que trouxeste vida em abundância, Senhor, toca as diferentes situações, Senhor, liberta, Senhor, os Teus filhos, amém, Pai da glória, enche-os, Senhor, de vida, Senhor, enche-os de certeza, Senhor, de que o Senhor é amor, o Senhor cura, o Senhor é o resgate, Pai amado, no amém, nome de Jesus. Encha de coragem os Teus filhos, levanta, Senhor, dê coragem, Senhor, para Te aceitarem, Pai da glória, e se dirigirem a Ti, ó Pai, no nome e no sangue de Jesus. Senhor, eu quero Te agradecer, Pai amado, no nome e no sangue de Jesus. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito até agora, Pai da glória, e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, e por ouvir a nossa oração, Pai da glória, e por se manifestar na vida daqueles que estão à nossa volta, ó Pai. No nome e no sangue de Jesus, obrigada, Pai, de hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Muitíssimo obrigado, irmã Gara. Portanto, eu queria convidar o irmão a aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Não se esqueça, Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E a palavra de Deus também nos garante que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Experimente novidade de vida, meu irmão, minha irmã, pela entrega do seu coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final de mais uma emissão do podcast O Leão de Judá. Tivemos hoje uma pessoa muito especial, a nossa irmã Gar, a nossa igreja, Congregação da Polar Nascimento, Ministério Baixa, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, encontra-se na esquina entre as avenidas Agostinho Neto e Olof Palme. A entrada é pela Agostinho Neto. Estamos lá à sua espera. Venha e partilhe conosco este conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe assegurar
que este Jesus, se o irmão permitir que ele entre na sua vida, vai mudar completamente as circunstâncias em que tem vivido até hoje. E muito obrigado por nos ter acompanhado, por nos ter seguido, e voltaremos dentro em breve. E Deus abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus.